Olá a todos, eu me chamo Ives e representando o grupo Eco Insight Solutions, eu vou apresentar o nosso programa em Python. Basicamente, esse programa, o objetivo dele é pegar arquivos CSV e fazer inserção em um banco de dados do tipo Oracle SQL. Bom, então para começar a gente fez os imports das libs necessárias, Oracle DB e Pandas. Aqui a gente colocou os campos que estão no banco de dados. Fizemos uma função para fazer a conexão com o banco. Uma função para ele realizar o select, então para ele realizar basicamente o print aqui no console. Uma função para fazer a inserção dos arquivos. E exatamente o print das tabelas que será realizado aqui no console. E essa Manipulating Data Frame to Insert, ela seria a principal função para realizar a captura das informações, porque como vocês podem ver aqui, eu tenho 5 diferentes arquivos CSV, e o que acontece é que a nossa modelagem do nosso banco de dados não está igual à nossa modelagem dos arquivos CSV. Isso significa que nós tivemos que pegar as colunas que tinham nesses arquivos CSV, muitas vezes misturar elas e deletar algumas colunas para fazer com que nós tivéssemos data frames que correspondessem exatamente às colunas que nós temos no nosso banco de dados. E é aqui que isso aconteceu. E aqui é a nossa função main, onde tudo acontece. Então eu vou fazer uma demonstração aqui rapidinho. Tá, então rodando o programa. Essa primeira função é exatamente de fazer o cadastro de informações contidas. Se eu clicar e Enter, ele realiza a operação. E como vocês podem ver aqui, se eu faço um select nessa entidade, esses são os dados que estão inseridos no nosso banco e nessa tabela entidade. Agora, se eu vier aqui e rodar o programa novamente, depois que ele fez a, a inserção nessa opção número 1 e clicar na opção número 2, que é listar todas as entidades, ele lista as entidades que estão no CSV e que manipulamos esses dados e essas colunas para fazer com que a inserção ocorresse de todos os dados que estão no arquivo CSV e corresponde às mesmas colunas do nosso banco de dados e da nossa tabela entidade. Se eu continuar aqui o programa e colocar para listar todas as linhas referentes à poluição da cidade, ele vai fazer essa listagem. E só para fazer uma demonstração, então vamos por New York, a primeira é New York City e a última é Swan. Se eu vier aqui fazer esse mesmo select, a primeira é New York, a última é Swan, então ele está puxando os dados do banco e demonstrando aqui para a gente. O 4 é da tabela produção de plástico e o de 5 é o dos usuários. A partir da sexta, nós temos os relatórios, então, por exemplo, relatório de poluição na cidade, ordenado decrescente pela qualidade do ar. Então, como a gente pode ver aqui, ele fez um join da tabela que contém as entidades e as cidades e fez com que demonstrasse a qualidade do ar de forma decrescível, ou seja, a primeira é a maior e a última é a menor. E cada um desses relatórios, o que está escrito aqui ele demonstra exatamente quando nós selecionamos ele. Então, por exemplo, 7 relatório de poluição em cidades que começam com a letra B entre 2015 e 2020.
com a qualidade do ar entre 80 e 100. Ou seja, a qualidade do ar entre 80 e 100, os anos entre 2015 e 2020, esse aqui é 2019, e começa com a letra B. Ele devolveu então só uma cidade que atende o que esse relatório pede. E assim vai, todos os outros relatórios eles atendem exatamente o que se pede aqui nesse enunciado. E se eu clicar em zero, ele sai do programa. É isso. Obrigado.